Que a paz esteja com todos. Estamos começando mais um vídeo do estudo da palavra. Eu estou ao vivo agora, tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. Espero que todos estejam bem. Já vou colocar aqui o nome da live de hoje. Pronto, pessoal, o nome da live é esse aí. Orar e vigiar, tá bom? Vamos dar início então, vamos orar. Senhor, nos abençoa, meu Pai, nessa noite. Cada pessoa que está comigo agora, ao vivo, pelo Facebook também. Pessoas que estão comigo ao vivo pelo Instagram. E pessoas também que posteriormente, meu Pai, irão assistir esse vídeo pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar a cada uma, meu Pai, trazendo paz a esses corações. No nome de Jesus. Amém. Então você pode participar comigo, fazendo seus comentários nos vídeos e também compartilhando esse vídeo para o teu familiar e também para a pessoa do teu trabalho, pessoas que você ama, tá bom? Vamos lá, procura aí o livro de Neemias. Está no Antigo Testamento, tá bom? Neemias no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalá e Tobias, e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, quando eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, esse era o intento do Neemias. O Neemias ele foi chamado para isso, convocou aquelas pessoas em Jerusalém que estavam em opróbrio. Eles se levantam para reconstruir os muros. A obra está sendo feita. Aí eles vão encontrar opositores, os principais, Sambalá, Tobias e Gesem. E eles se juntaram aos demais também, para, a Bíblia deixa bem claro, para ir à guerra contra eles. A guerra física, a guerra psicológica, as fake news, até mentiras inventaram sobre Neemias. Mas qual foi a arma que o Neemias usou para enfrentar o inimigo? Ele usou a oração. Ele colocou aquela situação diante de Deus e falou para Deus: olha Deus, eles estão intentando isso, mas nós sabemos, amados, que eles obtiveram o resultado de sucesso, porque foram até o fim e não desistiram do seu intento. Então aquela oração, é o que nós vamos conversar hoje, a importância da oração em concordância. Você está concordando em orações. Foi essa oração que Jesus ele nos ensinou. Por isso é bom estarmos na casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que você vai encontrar alguém para concordar com você. O pastor da igreja, o dirigente, aquela pessoa da igreja vai estar orando por você em concordância. A igreja vai estar em concordância. O Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 19, diz assim, ó: Também vos digo que se dois de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, ele quer que você ore em concordância. Talvez a sua dificuldade maior seja essa: pastor, não tenho ninguém para concordar na minha casa. Ninguém tem a mesma fé que eu tenho. Pronto. Então você deve estar na casa do Senhor, para orar junto da igreja, pelos propósitos da igreja, pelo propósito, o teu propósito, aquilo que você veio lutando pela tua casa. Compreendeu? O que é a concordância? Ato de concordar, acerto, harmonia e consentimento. Há algumas coisas
que nós devemos entender sobre a oração. A primeira coisa, jamais pediremos algo a Deus que Ele não possa fazer. É ou não é? Não vai existir, amados, nada que seja impossível para que Deus faça. Agora, depende da tua fé. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, essa é a primeira coisa. Você crê que não existe nada impossível que você possa pedir, que a igreja em concordância possa pedir ao Senhor que seja impossível dele fazer. Não existe o impossível para Deus. Agora, uma coisa importante, precisamos estar dentro das exigências da palavra. E uma das coisas é exatamente essa. O tema de hoje, concordar. Você está fazendo a oração de concordância. Eu vou trazer alguns exemplos de pessoas que estiveram orando em concordância. Primeiro exemplo aqui, Pedro e João. Eles estavam subindo ao templo para orar e curaram um paralítico. Atos 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Pronto, estavam indo para a oração e aquele homem pediu uma ajuda, até financeira. Mas ele falou, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. Eles estavam como? Estavam em concordância. Mais um exemplo agora. Paulo e Silas. Lembra do Paulo e Silas? Quando eles foram presos em Filipos? Aí na madrugada, ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem de Deus, de sua sorte, eles estavam orando e louvando ao Senhor. Atos dos Apóstolos ainda, 16, a partir do versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, naquela madrugada, já perto da meia-noite, eles estavam orando, estavam buscando ao Senhor em orações, em louvores, e aí houve aquele tremor, e quebraram-se as algemas. E ali o carcereiro se converteu ao Senhor, perguntou a Paulo, o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Estavam como, irmãos? Estavam em concordância, orando ao Senhor. Mais um exemplo aqui, ainda no livro de Atos, o próprio povo de Deus que estava sendo ameaçado pelas autoridades políticas, as autoridades religiosas. Atos 4, versículo 31, E tendo orado o povo junto, moveu-se o lugar em que estávamos reunidos, e todos, foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o que estava acontecendo? Quanto mais a igreja era perseguida, mais aqueles irmãos estavam firmes. Mais a igreja crescia. Era um fenômeno. O crescimento da igreja do Senhor, amados, é um fenômeno. Quanto mais é perseguido, quanto mais é caluniado, desprezado, a igreja do Senhor, ela cresce. Por quê, pastor? Porque tem irmãos orando em concordância. Irmãos que são fiéis, irmãos que têm uma comunhão com Deus. Talvez o que falte para você é isso. Você voltar para o convívio da igreja. Você voltar para o convívio dos irmãos. Estar de novo orando. Os círculos de oração. Os círculos de senhoras que oram pela igreja. A intercessão pela igreja. Amados,
Isso aí não deve acabar de maneira nenhuma. Pelo contrário, sempre existiu na igreja os círculos de oração, orando pelas autoridades da igreja, pelos pastores, pelos bispos, pelos apóstolos, os coordenadores. Estão em oração. Aquelas irmãs que buscam entre os louvores e aí oram pela igreja. Isso é muito importante, amados. Orar pelas famílias do Brasil, orar pelo nosso país, pela nossa cidade, orar por Fortaleza, pelas nossas autoridades também, os nossos vereadores, o prefeito, o governador, compreendeu? Você está orando pelas autoridades e o presidente da República também, os senadores, os ministros, para que tenham sabedoria, para que possam exercer o seu cargo com excelência, obedecendo à Constituição, fazendo aquilo que é correto em benefício do povo. Pronto. E vamos orar dessa forma. E aí, amados, a Bíblia deixa bem claro: quem coloca uma pessoa em determinado lugar é o Senhor. Mas ao mesmo tempo que Ele coloca, Ele pode tirar também. Se a pessoa está agindo com corrupção, de uma forma injusta. Então a igreja sempre foi assim. O Neemias não agiu diferentemente. Antes mesmo do Senhor Jesus, já existiam os grupos de oração. Então ele chamou aqueles irmãos para orarem. Ele diz: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém. Era Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas. Todos, amados, que eram do mal, queriam se levantar contra o Neemias. Por quê? Porque o Neemias estava fazendo a obra de Deus. E eu pergunto para você, você que já leu o livro de Neemias, ele parou a obra? De maneira nenhuma. Quanto mais perseguiam, quanto mais a obra iria acontecendo. Pronto, é dessa forma sempre. Vamos tirar mais um exemplo aqui. Quando você ora, há também os milagres, as prisões, as cadeias são quebradas. Aconteceu com Pedro. Estava preso, tanto Pedro como também Tiago. O Herodes prendeu e matou a espada Tiago. E o intento dele, como ele viu que a morte de Tiago trouxe satisfação para um grupo religioso, ele quis também tirar a vida de Pedro. Mas na hora que foi buscar o Pedro no cárcere, e o Pedro estava cercado de guardas, onde estava o Pedro? Vamos descobrir aqui. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Isso aqui é a oração da igreja. Diz assim: e por aquele tempo mesmo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Olha o detalhe agora. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não era aquela oração: olha, eu vou orar hoje. Hoje é segunda. Olha, sábado agora eu oro de novo. Eu vou orar de 15 em 15 dias, pastor. Não, não, não. A oração aqui era contínua. Todo dia, está aqui. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Além de os soldados estar junto dele, estavam ligados em algemas. O apóstolo preso aos soldados também. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te.
e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele mesmo não entendeu. O anjo acordou ele. Estava preso entre os soldados e havia os soldados guardando o seu cárcere. Mas o anjo: se levanta, Pedro, vem aqui, se veste aí, vamos sair. E ele saiu. O Pedro sem entender, mas ele compreendeu: bora, eu vou nessa também, eu vou nessa, vou. E ele foi. E aí ele foi solto da prisão. Por quê? Porque os irmãos estavam em oração. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, eu quero que você entenda isso, Deus está sempre pronto para ajudar ao seu povo. Todas as vezes que uma pessoa ora, em qualquer lugar do mundo agora, Deus ele traz a provisão, Deus ele traz o livramento, Deus ele faz o milagre em qualquer circunstância. Se houve o arrependimento, se aquela pessoa, como o próprio salmista diz, quando está contrito o coração, aquela pessoa quer realmente a ajuda de Deus, ela busca, Deus ajuda. Livro do profeta Jeremias 29. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife. 29 a partir do versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, olha aqui. Me invocareis e ireis, e orareis a mim. Aqui é Deus falando. E eu vos ouvirei. Com outra coisa também aqui. A tua oração, quando você fizer, ela só é válida se você está crendo agora, no momento da oração, que Deus está ouvindo a tua oração. E Ele está. Pronto. Se você crê, a tua oração é válida. Só não é válida aquela oração se você não crê que Deus está ouvindo você. Tá bom? Então ele diz, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez seja isso que falta para você. Você buscar o Senhor de todo o coração. Você assumir que você crê no Senhor. Que não está ligado a mais nenhuma religião, nenhuma filosofia. Que você deixou tudo para trás. Que o que você quer agora é comunhão com Deus. Você quer voltar agora para a igreja. Você não quer mais nada com o mundo. O que está faltando para você é você assumir isso. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então esse é o segredo da oração. Buscar em concordância. Mas agora tem um ponto que eu quis deixar para o final. Esse ponto aqui também é importante. Preste bem atenção nesse ponto. Estava orando em concordância. Sim ou não? Pronto. Neemias 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. De dia e de noite. E puseram o quê? Uma guarda. O que é que significa isso? Não adianta você orar sem você vigiar, irmão. Tem que vigiar também. Vigiar tuas atitudes. Foi o que ele fez. Nós oramos, mas nós deixamos guardas. De dia e de noite. Então é isso. Segredo da oração, qual é, pastor? Oração de concordância. Outro segredo, orar, mas também vigiar. Aqui. Evangelho de Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pronto, então, esse é o segredo. Esse foi o segredo do sucesso do Neemias. A comunhão que ele tinha com Deus. Fazer a obra do Senhor sem olhar para trás. Saber que Deus estava à frente. Agora, tomar os cuidados devidos com os inimigos, que não eram poucos, e eram sádicos. Eram também arrogantes. Eram pessoas cheias de malícia. Por isso que você não deve estar com essas pessoas. Nós que somos da igreja, nós que conhecemos ao Senhor, nós somos como ovelhas no meio do matadouro. Por isso que você não deve estar mais junto com essas pessoas. Volte para o convívio do Senhor.
volte para junto do Senhor. E ore, mas também vigie. Esse é o segredo da oração. Tá bom? Eu vou orar agora mesmo, tá bom? Por você que vai entregar a vida para Jesus. Talvez seja a primeira vez que você está assistindo o vídeo do estudo da palavra. Ou talvez mais vezes você ouviu, mas essa palavra tocou no teu coração. E você diz, olha, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero a salvação. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser também uma pessoa sábia. Uma pessoa que teme ao Senhor. É isso que você quer mesmo? Você quer entregar a tua vida para Jesus? E você também que vai se reconciliar. Quer voltar para o convívio da igreja. Quer voltar à oração com os irmãos. Você que orava todos os dias. Orava na madrugada. Não está fazendo mais isso. Quer fazer isso de novo? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Então ore comigo assim. Meu Deus e meu Pai, nessa noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar pela tua vida então. Deus, abençoa essa pessoa, meu Pai, que está entregando a vida para o Senhor. Perdoa seus pecados, meu Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Eu oro também por essa pessoa que está se reconciliando com o Senhor. Traz paz, meu Deus, ao coração dessa pessoa. Renova, meu Pai, o espírito dela. Traz de novo a confiança. E cada pessoa, meu Pai, que esteve comigo nessa live, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Tanto ela também, como a sua casa, meu Pai. No nome de Jesus. E que assim seja. Amém? Nós estamos finalizando mais uma live. A próxima live do estudo da palavra será sábado agora pela manhã. Um abraço então e até lá. Que Deus te abençoe então. Amém.